A paz do Senhor Jesus Cristo. Neste vídeo estaremos comentando, trazendo comentários a respeito da posição da igreja e situação que ela se encontra também em nossos dias. Sei que muitos não irão gostar, mas o objetivo deste canal é alertar, orientar e de uma maneira fiel interpretar os textos bíblicos e também analisando as situações que estamos vivendo nesses dias que estamos passando. Esses dias que para muitos é de crises, para outros nem tanto, mas na maioria tem sido dias muito difíceis. Se você gostar, dê o seu like no final. Se você não gostar, deixe também o seu dislike. E se você é inscrito no canal, quero te agradecer. Continua conosco até o final. Compartilha este vídeo. E se você ainda não é inscrito, aproveita a oportunidade. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Reginaldo Pessoa, seu irmão em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15 até o versículo de número 23. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, o verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui encontramos uma palavra acerca de um alerta feita pelo próprio Cristo, pelo próprio fundador, pelo próprio criador da igreja. O evangelista Mateus, se ele ressuscitasse hoje, ele iria ficar preocupado e iria nos dizer que não entendemos nada da igreja, pois a igreja que ele relatou no evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18, é a respeito de uma igreja viva, uma igreja organismo, uma igreja que é composta de vários membros, uma igreja atuante, ou seja, o corpo de Cristo que está presente no mundo, atuando. É esta igreja que o Evangelho de Mateus tem relatado. A igreja organismo, a igreja que é atuante, ela se gera, se administra pelo próprio cabeça que é Cristo Jesus e atua na força do Espírito Santo nos dias que nós estamos vivendo. Sim, infelizmente, essa igreja organismo hoje ela tem diminuído muito, mas há ainda uma verdadeira igreja, uma igreja atuante, a igreja viva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O corpo místico de Cristo é o seu organismo atuando para curar as enfermidades desse mundo e perdoar os pecados de todos aqueles que se aproximarem de Deus. Se o evangelista Lucas, também escritor do Evangelho de Lucas, também ressuscitasse, ele iria compactuar com as preocupações de Mateus e iria dizer muito mais ainda: olha,
No meu livro eu relatei o nascimento da igreja organismo. E relatei lá no livro de Atos, capítulo 15, também o nascimento da igreja organização. Então nós temos agora uma igreja organismo, uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que vai, através das suas células, sobrevivendo e se tirando das infecções que vêm de fora. E também temos a igreja organização e começamos a ver os vários problemas que aparecem. Pois a igreja hoje, a igreja que está hoje neste planeta e principalmente aqui em nosso país, é uma igreja diferente, muito diferente da igreja primitiva. Se nós olharmos para a Escritura Sagrada, vamos encontrar uma igreja com muitos milagres, grandes milagres. Uma igreja que não havia ainda templos, porque os templos começaram a ser construídos a partir do século IV. As 7 igrejas da Ásia, se o apóstolo João também ressuscitasse, ele iria dizer para nós que vocês não entenderam nada do conceito de igreja. Vocês leram as cartas das 7 igrejas, a igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, e vocês compreenderam, entenderam tudo errado. Vocês acham que a igreja é o templo? Não. A igreja é um povo chamado para fora do sistema mundano, chamado para fora do sistema que desliga o homem de Deus. Cristo não criou uma religião. Jesus Cristo, ele pregou para os judeus. E a sua pregação, quando ele anunciou a igreja, ele novamente agora estava colocando uma instituição que iria se expandir por todo o planeta, por todo o mundo. Mas precisaria que a força desse organismo continuasse atuante, sem se infectar com o sistema mundano. A igreja, a organização, ela cresceu, ela veio desenvolvendo os seus potenciais e se contaminou. Infelizmente se contaminou. Os dias que nós estamos vivendo, estamos presenciando uma igreja totalmente diferente do plano estabelecido. Uma igreja que se desviou do seu caminho. Infelizmente, essa é a grande realidade. Não podemos generalizar. Não podemos colocar todo no mesmo pacote, não. Ainda há aquela igreja que é atuante, a igreja organismo, ainda existem muitos fiéis. No tempo de Jesus Cristo, muitos seguidores de Cristo seguiam ele por causa dos milagres. Mas havia aquele grupo que queria servir no reino de Deus. Hoje também temos esse grupo que deseja servir ao reino de Deus e ao próximo, porém é um grupo muito pequeno e muito raro também, mas está uma igreja dentro da outra. A igreja organismo, ela está dentro da igreja organização. Porém, a igreja organismo é muito mais poderosa do que a igreja organização, porque a igreja organismo, ela é administrada pelo Espírito Santo de Deus, enquanto que a igreja organização é administrada pelo homem. E a igreja organismo tem como justificação, tem tudo a ver com justificação, com santidade, com santificação, com remissão de pecados. A igreja organização não tem nada a ver com isso. A igreja organização é a igreja que se apresenta através do templo. O templo é o local, é o local onde a igreja se reúne. Não é a igreja. O templo é o local onde a igreja se reúne. A igreja, o organismo, tem a ver com santificação e justificação, como já disse. Porém, o templo tem a ver com reunião, tem a ver com educação religiosa, tem a ver com o culto, que hoje nós chamamos de culto. É o encontro.
tem a ver com o desenvolvimento da comunhão entre os membros da igreja organismo. É essa relação que há entre a igreja e o templo. Eu preciso separar a igreja do templo. Ou seja, o templo não me salva. A denominação que está ali designando um templo, esta denominação é apenas um vestido para que eu possa apresentar, através de um modo organizacional, o Evangelho de Cristo. Ou seja algo que eu possa dizer que eu sou legal. Como sou pela graça de Deus e grande misericórdia, hoje nós temos muitas pessoas que se auto-intitulam pastores. Essas pessoas que se auto-intitulam pastores são ilegais. E a maioria dessas pessoas, infelizmente, abrem igrejas. Se auto-intitulam pastores e agora abrem igrejas e colocam um certo nome, uma certa denominação. É por isso que nós estamos vivendo nesses dias tão difíceis. Como disse o apóstolo Paulo, que homens amantes de si mesmo, do seu próprio ventre, apareceriam com palavras de lisonja. Hoje, se nós olharmos o discurso da igreja atual, da igreja moderna para a igreja primitiva, antigamente o discurso da igreja era Cristo. O primeiro ponto era Cristo. A introdução era Cristo. O primeiro ponto era Cristo. O segundo ponto era Cristo. O terceiro ponto era Cristo. Hoje nós temos variedade de discurso. A igreja mudou o seu discurso. A igreja organismo é a igreja do vinde. A igreja organismo, escute bem, a igreja organismo é a igreja do vinde. E também, por que não dizer, depois do vinde, depois do aprendizado, depois do amadurecimento da fé, é também a igreja do ide. Essa é a igreja organismo. Não tem nada a ver com a igreja organização. Não tem nada a ver. A igreja organização, ela criou uma hierarquia. Ela criou uma hierarquia e essa hierarquia muitas das vezes tem atrapalhado a igreja organismo. Infelizmente, é a grande realidade. Nós temos que colocar a mão à palmatória, porque o reino de Deus precisa ser bem trabalhado, precisa ser bem avaliado e precisamos olhar a igreja organização. Se o apóstolo Paulo ressuscitasse hoje, ele aconteceria duas coisas. Ou ele teria um infarte ao ressuscitar e ver o que acontece na igreja hoje, na igreja pós-modernidade. A igreja que nós estamos presenciando, principalmente aqui no Brasil, onde mais de 70% das igrejas são clandestinas. Infelizmente, mais de 70% das igrejas são clandestinas. E mais de 65 pessoas que se auto-intitulam, mais de 65% das pessoas que você ouve falar aí do contexto geral, das convenções, tudo junto, se você analisar, mais de 65% são pessoas ilegais, são pessoas que se auto-intitulam. E entre o restante que sobrou agora para completar 100%, você tira 65%, você vai ficar com 35%. A maioria desses 35% que são legais, são consagrados por outros interesses que não condiz ou que não tem nada a ver com o reino de Deus. Há certas regras e obrigatoriedades hoje criadas têm desvirtuado o foco da igreja. Infelizmente, se o apóstolo Paulo ele visse o que está acontecendo hoje, ele ia falar: meu Deus do céu, vocês não entenderam também. Vocês precisam retornar ao primeiro evangelho. Vocês saíram do evangelho. Vocês estão entrando em outro evangelho. Porque antes a igreja tinha o discurso de Cristo. Hoje a igreja tem um discurso de prosperidade. Antes a igreja, as pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres. Outros seguiam para servir realmente e estar adentrando ao reino de Deus. Hoje temos também as pessoas que desejam estar dentro do reino de Deus, que desejam estar inseridos
no contexto deste reino. É a esperança, mas porém de poucos, porque muitos estão na igreja, organização, para resolverem os seus problemas. Charles Spurgeon disse uma certa vez: aquele que serve a igreja ou serve a Deus por salário, poderá servir a Satanás por um preço mais alto. Infelizmente, são isso que nós estamos vivendo. Se o apóstolo Paulo visse o movimento apostólico dos nossos dias, ele ia dizer: olha, e tudo isso aí é ilegal, tudo isso é antibíblico, porque toda aquela base para ser considerado um apóstolo, por exemplo, hoje em dia é impossível. É impossível e antibíblico, porque as bases bíblicas estabelecidas para tal função ou para tal encargo, porque o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, verso 13, a respeito de dons, os dons espirituais. Até mesmo os pastores estão muitos aí vivendo como o pastorado como profissão, e o pastorado é um dom de Deus. É um dom, e tudo que é dom pertence ao Senhor. Ninguém tem ministérios. Muitas pessoas dizem hoje em dia: tal ministério esse ministério é o meu ministério. Não, o ministério pertence ao Senhor. Ninguém tem ministério, mas o Senhor usa de homens para nos indicar para o seu ministério. Na igreja, organização. Na igreja, organismo. É simples. É o que Jesus falou para a mulher samaritana. Olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se o apóstolo Paulo, ressuscitado hoje, ou ele morreria de um infarte, ou ele seria excluído das igrejas, porque ele não iria compactuar com o sistema que hoje está em voga, onde a igreja, antigamente era a igreja do vinde, depois do amadurecimento, do aperfeiçoamento, a igreja do ide. Hoje é a igreja do vinde, continua a igreja do vinde, a igreja do pague e desapareça, porque nós não vamos trocar o produto, só que o produto você não leva nada. É o que nós estamos vivendo hoje. Verdadeiras pessoas se aventurando na fé, da fé de outras pessoas inocentes e pessoas simples, vendendo amuletos da fé, vendendo chave, vendendo tijolo, vendendo chaveiro, vendendo água. O que é isso? Essa é a igreja que nós estamos vendo. Infelizmente, sei que muitos não vão gostar deste vídeo, mas o meu intuito aqui é alertar. Nós estamos vivendo nesses dias. Se o apóstolo Paulo pudesse, novamente ele iria escrever para nós, iria dizer: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo vai te iluminar. Vejamos o sistema que aí está. Vejamos o sistema que está angariando. Tem muitas pessoas fazendo o seu reino, dizendo que é o reino de Deus. Então nós precisamos. O intuito desse vídeo é dizer para você: nós não podemos desanimar, mas temos que ser inteligentes, porque a própria Bíblia nos orienta para que nós estejamos no lugar onde se adora a Deus, onde se pode louvar. Vamos buscar, vamos escolher e abandonar essas pessoas que estão tirando proveito, porque essas pessoas estão tirando proveito, mas estão fazendo uma obra que está atrapalhando a igreja. E nós temos responsabilidade de ressuscitar, de ativar a verdadeira igreja, organismo, a igreja que continuará vencendo todas as crises, a igreja que continuará de foco no Senhor e Salvador Jesus Cristo e vivendo a palavra do Senhor. Se você me acompanhou até aqui, compartilha este vídeo. Se não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você e a sua família.